Kevin David Minnick é o nome de um dos hackers mais famosos do mundo. Antes, um criminoso. Atualmente, ele é dono do seu próprio negócio, que impede que pessoas, como ele, possam burlar a segurança de outras empresas. Mas o que fez Kevin ser o hacker mais procurado do mundo? Quais foram os crimes graves que ele cometeu? Bom, meu nome é Ivan Lima e hoje eu conto a história sobre como o FBI conseguiu prender o hacker mais procurado da história. Como de costume, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Minnick nasceu no dia 6 de agosto de 1963, em uma cidadezinha ao sul da Califórnia, chamada Van Nuys. Desde muito pequeno, a vida dele foi conturbada. Durante os anos 70, época que seus pais se separaram, Kevin passou a viver em um ambiente nada adequado para uma criança. Na verdade, ele vivia muito sozinho. Por causa da separação dos pais, a mãe de Kevin teve que trabalhar como garçonete. E isso o obrigava a passar longas horas fora de casa. Nessa época, ele passou a ter interesse pela computação e ficou fascinado pelo que podia fazer através das redes telefônicas. Por isso, ele era chamado de Freaka, que é o nome dado aos hackers de telefonia. Ele era curioso para saber como a comunicação eletrônica funcionava, pesquisando e aprendendo coisas que pareciam impossíveis de aprender. E todos os seus estudos na infância realmente valeram a pena. Com apenas 12 anos de idade, Kevin conseguiu burlar as passagens de ônibus e andar gratuitamente pela cidade em que morava. Mas isso era apenas o começo da carreira de um grande hacker. Logo na adolescência, ele já era famoso por seus feitos. Com 16 anos, ele fez sua primeira vítima, o sistema de segurança da escola que estudava. Com certeza, ele deve ter alterado as suas notas, mas o objetivo de Minnick não era esse. Na verdade, ele queria apenas testar a sua capacidade de invadir um sistema. E nada melhor do que começar quebrando a segurança do sistema da sua própria escola. Depois da sua primeira invasão, Minnick não parou mais. Em 1981, Kevin, junto com 2 amigos, invadiram o sistema de uma empresa chamada Pacific Bell, uma companhia telefônica que prestava serviço telefônico na Califórnia. Depois que conseguiram invadir o sistema, eles tiveram acesso a várias informações, desde lista de chaves de segurança à combinação das portas de várias filiais. Usando engenharia social, que é uma técnica de manipulação psicológica de pessoas para a execução de ações ou divulgação de informações confidenciais, Minnick passou também a usar um nome falso. Porém, seus planos estavam longe de dar certo. Essa foi a primeira vez que Kevin foi preso. Por ainda ser menor de idade, ele foi condenado a 3 meses de prisão e 1 ano sob liberdade condicional. Uma das histórias que mostram como Kevin era ousado envolveu os policiais encarregados pelo seu caso. Ele conseguiu ter o controle para monitorar o correio de voz dos policiais que estavam investigando ele. E foi aí que as coisas começaram a ficar sem controle. Kevin, então, passou a usar o nome Condor, que era um tipo de nome de guerra. Mas pouco tempo depois, exatamente em 1983, Kevin foi preso pela 2ª vez. Ele foi preso usando um computador universitário para obter acesso à rede ARPANET, o antecessor da internet. Nesse caso, ele estava tentando entrar em um computador do Pentágono e foi condenado a 6 meses de prisão. No ano de 1987, Kevin parecia estar querendo mudar de vida. Ele começou a viver como um estudante de informática em uma escola. Mas, depois de um tempo, seu foco passou a ser os números de cartões de crédito. Mas suas ações fizeram a polícia ir até seu apartamento, que ele dividia com sua namorada. Foi quando ele foi acusado de roubar o software de uma pequena empresa californiana. Neste ano, ele foi condenado a 3 anos de liberdade condicional. Sem sombra de dúvidas, Kevin não iria parar. Após esse acontecimento, ele se candidatou a uma vaga de emprego no Security Pacific Bank, uma empresa encarregada de segurança da rede de bancos.
Porém, ele foi rejeitado por causa da sua ficha criminal. Mas sua resposta foi imediata. Ele falsificou alguns balanços do banco, onde os prejuízos somavam cerca de 400 milhões de dólares. Mas, por sorte, conseguiram impedir que ele finalizasse a ação. Entre 1987 e 1988, Kevin ganharia muita fama. Ele fez uma parceria com Lenny Ditcom e começaram a tentar acesso à rede corporativa de uma empresa chamada EasyNet. Depois de burlar mais alguns sistemas e conseguir despistar completamente o FBI, Kevin começou a ter algumas desavenças com seu amigo. Assustado com a possibilidade de ser preso, Kevin traiu seu companheiro e colocou os federais na cola de Lenny, fazendo ligações anônimas para incriminá-lo. Tendo ideia da traição do amigo, Lenny confessou tudo para as autoridades. E isso fez com que a polícia conseguisse capturar Kevin mais uma vez. Foi a 5ª vez que Kevin foi preso por um caso de crime de informática. E o caso atraiu a atenção de todo o país. Dessa vez, a justiça solicitou que ele ficasse preso por 6 meses e passasse por um programa de reabilitação para tratar seu vício em computadores. Em 1992, ele se mudou para São Fernando, na Califórnia, onde passou a reconstruir a sua vida mais uma vez. Porém, alguns meses depois, as autoridades da Califórnia ordenaram a prisão de Kevin, agora por ter violado os termos da sua liberdade, em 1989. Só que dessa vez, eles não conseguiram capturá-lo. Kevin desapareceu sem deixar rastros, e a partir dali era considerado um hacker fugitivo. Mais ou menos nessa época, Kevin começou uma grande batalha contra o repórter do New York Times, chamado John Markoff. O jornalista expôs Kevin como um verdadeiro criminoso de computadores. E nesse momento, ele ganharia ainda mais fama. Em 1994, quando a telefonia móvel estourou em todo o mundo, Minnick percebeu que ele poderia facilmente usar essa tecnologia para não ser localizado. Ele usava telefones clonados para esconder sua localização e chegou a invadir diversas empresas grandes. Para conseguir o que queria, Kevin chegou a invadir e obter cópias do software de empresas como Motorola, entre outras gigantes da comunicação. Em uma das ligações em que ele manipulava as pessoas, Kevin chegou a ensinar uma funcionária a compactar o código-fonte da Motorola e enviar para ele. Seu objetivo era conseguir entender perfeitamente como o software funcionava e, assim, ter a possibilidade de alterá-lo para evitar que ele pudesse ser rastreado pelo FBI. Kevin podia até ser um dos melhores hackers do mundo, mas o FBI também tinha bons profissionais do seu lado. E o erro de Kevin foi ter invadido o computador de um homem chamado Tsutomu Shimomura. Ele era um especialista em segurança de redes do Centro Nacional de Supercomputação em San Diego. Ele descobriu, por acaso, que alguém tinha invadido sua rede e resolveu investigar. Depois de muito tempo tentando descobrir quem era o invasor, Shimomura finalmente chegou ao criminoso procurado. Ele conseguiu rastrear o IP da máquina de Kevin e descobriu que a máquina estava na Universidade de Berne, possivelmente uma das bases de operação de Kevin. Nesse processo, Shimomura também descobriu as outras bases de Kevin em vários locais dos Estados Unidos. Ele então entrou em contato com as autoridades e conseguiu uma permissão para monitorar os ataques de Kevin. Junto com uma equipe de profissionais e as tecnologias do FBI, em fevereiro de 1995, Shimomura e o FBI conseguiram localizar um sinal que possivelmente poderia ser de Kevin. O sinal vinha de um conjunto de apartamentos da cidade de Raleigh, capital de Carolina do Norte. Shimomura e o FBI viajaram rapidamente para a cidade. E depois de 2 dias de monitoramento, as autoridades finalmente conseguiram localizar, com precisão, a localização do hacker mais procurado do mundo. E foi no dia 15 de fevereiro de 1995 que Kevin foi preso.
Ele foi acusado de pirataria, invasão de computadores, interceptação de comunicação e fraude eletrônica. Só para vocês terem uma ideia, junto a Kevin foram encontrados identidades falsas e cerca de 100 códigos de celulares clonados. Em 1999, ele se declarou culpado pelos crimes. Sua pena foi de 5 anos preso e mais 3 em liberdade condicional. Porém, durante todo esse tempo, Kevin tinha que ficar longe do que mais amava: os computadores. Mas será que esse foi o fim da carreira de um dos maiores hackers do mundo? Não exatamente. Depois de pagar pelos crimes cometidos, Kevin achou que era hora de parar de brincar com a justiça e decidiu que dessa vez iria trabalhar sério. Ele criou a chamada Minic Security Consulting, uma empresa que impede que pessoas façam o que ele fez no passado. O resultado? A empresa de Kevin é conhecida por obter 100% de eficiência em todas as invasões das empresas que os contrataram. Bom, de certo modo, ele continua usando seu talento para hackear outras pessoas. Só que agora, ele faz tudo isso de forma legal. Infelizmente, algumas pessoas usam seu talento para fazer o mal. Porém, Kevin é a prova viva de que o jogo pode mudar. E você? Já conhecia a história do hacker mais procurado do mundo? Por hoje, eu me despeço por aqui. Até mais. Tchau!